Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo faremos a exposição Europa, uma herança responsabilizante para os cristãos, baseado no texto de Joseph Ratzinger, apresentado em 1979 durante o Congresso Europa dos Cristãos, que consta no livro de Rudi Albino de Assunção, Deus no Espaço Público, escritos sobre Europa, política, economia e cultura, lançado pela editora Paulus. O conceito de Europa e o que a idealizam são temas deste artigo do ex-papa Bento XVI. Seu manifesto explica quais são os ataques que o termo europeu sofre pelos próprios europeus e quais seus entusiastas pelo mundo. O Islã é o verdadeiro rival da Europa. Sua forma de entendimento religioso é diferente daquilo que os cristãos elaboraram a partir do pensamento grego. A ideia de encarnação de Deus e os limites entre direito e racionalidade não faz parte dos estudos e aplicações islamitas. O iluminismo no século XVIII se fez a Europa distanciar dos fundamentos cristãos de orientação legal e social, o que no século XIX parecia estar sendo para o Islã uma forma universalizante de sistema jurídico, mas que entre os locais mais afeitos à etnicidade comum ao Islã, esta unidade foi tida como ateia e ameaçadora. A reação islâmica foi aliada a disputas econômicas e políticas, mas a sua posição de fundamentação religiosa dava exemplo aos europeus de que negar a fé fará com que um vazio seja uma reação que combinará com os tempos que antecedem os valores cristãos, o que Ratzinger denomina de, abre aspas, reinado da anarquia, fecha aspas. A reação do mundo islâmico é politicamente eficaz. Tomemos como exemplo Lévi-Strauss. Dentro do espírito europeu, este autor considera que o mundo selvagem é melhor que o modelo europeu. Interessante que Ratzinger utiliza o idealismo germânico nacional-socialista como sendo uma incoerência desse modelo do bom selvagem, pois foi com o afastamento da tradição cristã que os crimes foram cometidos. A indiferença que os povos pré-colombianos tinham para com o que ficou sendo chamado de direitos humanos, ou o que tribos africanas fazem com crianças e mulheres, bem como tribos nômades orientais ou até mesmo regimes comunistas, não estão em meio dos estudos tendenciosos de Lévi-Strauss. O afastamento de Deus da sociedade levará à tirania. A base disto está em fazer de Deus um elemento individual e suprimido a uma moral particularista. O pluralismo evidenciado pelos inimigos da fé está na exclusão do senso comunitário de reverência a Deus, sendo intolerante com qualquer ideia de sagrado, considerando apenas o que é elaborado como racional. O marxismo é a base para a tendência tirânica, pós-moderna e de exclusão ao cristianismo. O progressismo se dá em superação aos fundamentos cristãos pela revolução, o que é uma exclusão da história europeia pela nova formulação de um tempo, cuja coletividade está em buscar o ateísmo como finalidade e execrar o senso de divino transcendente. O que se concebeu Europa está entre os gregos, especialmente os socráticos, que entendem que o direito é um bem comum, não apenas pelo bem-estar da maioria, mas pela validade do direito bom, que é aliada entre ratio e religio. Na literatura cristã, o apóstolo Paulo é levado pelo Espírito de Jesus a deixar o evangelismo na Ásia para se dedicar à Macedônia, o que seria a síntese entre espírito judaico, representado pelo apóstolo da escola farisaica, e a pregação evangelística inerente de sua conversão. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estavam ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. No período medieval, o qual Roma foi referência de circulação eclesiástica e cultural, o Sacro Império experimentou o que seria o espaço latino, unindo romanos, germânicos e eslavos,
o que seria uma república cristiana de formação política globalista e unidade cultural. Essa latinidade é a base para que o conceito de Europa seja cristalizado. Mesmo que haja uma ampliação para o mundo oriental, é na latinidade que se dá a incorporação de todos os ambientes para além dos limites geográficos. A modernidade não limita a liberdade. Essa posição social está intrínseca à ambivalência entre poder público e eclésia, que está formalizado no direito à consciência, mas que está ameaçada com a autonomia da razão, que conhece apenas a si e nega a liberdade, que foi racionalizada pela ideia cristã de reverência pública a Deus. Não foi comum entre os europeus de tradição grega a manipulação do direito. O controle do poder e transparência é a base para o sentido de democracia. Para que haja esta fundamentação, o direito deve estar embasado de um ethos religioso e cuja afinidade esteja na devoção a Deus, vinculado ao direito público. Diferente da forma ateia, que atende para uma tirania intolerante, a forma cristã estabelece que a consciência pode ser comum em qualquer manifestação de fé, o que seria um reconhecimento de liberdade comum impossível na comunidade ateia. A unidade na diversidade é um elemento importante. Não adianta condenar o nacionalismo pelos males que ameaçam a destruir a Europa e rejeitar as oportunidades que a diversidade entre os povos pode fornecer pelo intercâmbio, evitando o pensamento único e manipulável. O mundo medieval, pelas universidades, favoreceu que ingleses estivessem unidos a italianos e franceses, sempre diversificando e liberando novas formas de pensar os problemas e experiências. Essa Europa é condenada pelo marxismo, que elabora uma sociedade que não reconhece a história pela qual a Europa foi conhecida e sua sociedade foi fundada, além de lutar por uma tirania de intuito manipulador. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura geral e estudos. Que Deus esteja conosco.